Fala, povo de Deus, tudo bem? Bom dia pra vocês, a nossa cara de sono pós-conferência. Tô aqui agora com o pastor Lipão. Pastor, prazerzão estar com você aqui. Prazer é o meu. A gente vai falar um pouco sobre a importância de ser ovelha, de ser discipulado. Vou fazer algumas perguntas pro pastor Lipão pra deixar ele meio assim. E ele vai responder pra gente na corda bamba. Pastor, eu queria sua opinião aí na questão. Hoje a gente vive num contexto muito desigrejado no Brasil. A galera não quer mais estar na igreja, fazer parte do corpo, até porque alguns são feridos e tal. Queria que você falasse um pouco pra gente qual é a importância de ser ovelha, de ter um pastor, de estar na igreja, de ser discipulado, de ser cuidado, porque a gente vê que a onda trabalha com isso. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Legal, na verdade é uma alegria falar sobre isso, porque eu particularmente acho que um dos motivos mais relevantes para se tratar no que diz respeito à igreja. E, inclusive eu penso que o número enorme de desigrejados se dá também por conta da forma como a igreja tem vivido igreja. A igreja tem vivido igreja de uma maneira muito aquém daquilo que Cristo esperava que ela vivesse. E obviamente que isso não é um motivo de condenação, ele é um motivo de atentarmos para o que estamos fazendo e transformarmos nossas atitudes para que os resultados sejam diferentes. E eu creio que começa-se pelo fato de a igreja se atentar para aquilo que é primordial que ela faça. Jesus, ele nos mandou fazer poucas coisas no que diz respeito à prática eclesiológica. Mas uma das coisas mais básicas e mais primordiais que ele falou de maneira enfática e clara era que nós deveríamos fazer discípulos. Ele não falou sobre como fazer a ceia, sobre como fazer o batismo, sobre fazer eventos, conferências, sobre fazer louvores, sobre fazer palco na igreja e coisas do tipo. Mas ele falou sobre fazer discípulos. E eu não estou dizendo que essas outras coisas não são importantes, até porque Paulo aborda algum desses assuntos. Mas o que eu estou dizendo é que aquilo que estava no coração de Cristo era que o ministério dele se perpetuasse através de um vínculo profundo de discipulado, tal vínculo que a igreja infelizmente tem ignorado. E a forma como a igreja tem lidado com esse assunto traz um resultado catastrófico para ela. Porque existe então um inchaço de crentes evangélicos, mas poucos discípulos de fato que compreendem e vivem a profundidade do evangelho que Cristo nos propôs a viver. Portanto, eu acredito que a grande massa de cristãos desviados se dá muito por conta da irresponsabilidade, da omissão, da falta de obediência de a igreja levar a sério o seu primeiro mandato, o seu primeiro chamado, que é de fazer discípulos. Pastor, você falou sobre a importância do discipulado, que realmente ser cuidado é muito bom. Assim, como aconteceria esse discipulado? Porque a gente tem diversos modelos no Brasil, no mundo e tal, e a gente fica aquela coisa, como aconteceu o discipulado, como cuidar da pessoa, como o discipulado ele é uma transferência de vida, como passar essa vida no contexto que a gente tem hoje, que as pessoas não querem ser cuidadas, e quando elas querem ser cuidadas, elas ficam naquela coisa, vou, não vou, me entrega, não me entrega. Então, como poder passar essa vida para a pessoa, como poder discipular essa pessoa, com um a um, tete a tete ali? Legal. Cara, eu acho muito importante essa pergunta. A gente precisa entender que Jesus ele dá a grande comissão dentro de um contexto. E quando ele fala sobre fazer discípulos naquele contexto, para os discípulos que estavam ouvindo ele, ficou muito claro. Eles entenderam o que Jesus estava falando. Porque no contexto de Jesus, pela influência grega e também pela influência rabínica, fazer discípulos era caminhar com alguns poucos talmidins que caminhariam durante uma temporada da tua vida, ruminando, digerindo todo o conteúdo, toda a interpretação bíblica que esse mestre tinha, e no caso dos gregos toda a interpretação política, de vida, enfim, que esse mestre tinha, para que depois então ele pudesse reproduzir. E quando nós olhamos então para a Bíblia, o que fica muito claro é que discipulado não é uma coisa que se faz em massa, é uma coisa que se faz pessoalmente, é individual. Outra coisa também que fica muito claro a partir desse contexto bíblico é que discipulado tem a ver com relacionamento, com vida. Não se faz de maneira impessoal. Precisa ser algo relacional entre o discipulador e o discípulo. Outra coisa que fica muito clara na Bíblia é que o discipulado ele tem uma finalidade. Quando Jesus chama os discípulos dele, ele olha para os discípulos e diz: ei, venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. O que é interessante é o quê? Que Jesus está pescando os apóstolos, ele está falando: venham e façam o que eu vou fazer no futuro. Façam o que eu estou fazendo com vocês algum dia. Portanto, o discipulado ele tem a ver com a perpetuação do ministério, ele tem a ver com a perpetuação do cristianismo. E quando Jesus dá a grande comissão, ele destrincha ela de maneira muito clara a respeito de como discipular.
Quando Jesus fala sobre ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, ele está falando também sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando sobre ensinar a guardar a todas as coisas que eu lhes ordenei. E aí então ele dá uma promessa: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando ele fala sobre batizar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ele está falando sobre uma imersão. Propriamente não tem a ver com o momento casual do batismo, mas tem a ver com uma imersão dentro da realidade de Cristo, dentro da realidade da igreja, dentro da realidade do corpo. Portanto, batizar é incluir essa pessoa em algo maior do que ela mesma, que é o corpo de Cristo. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com ser família, com ser próximo. E aí Jesus continua dizendo, ensinando a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou. Ensinando a obedecer. São duas coisas diferentes, mas juntas. Porque o que Jesus está dizendo é o quê? Não é um ensino teórico, é um ensino prático. Você precisa ensinar a obedecer. Não é simplesmente ensinar doutrinas, mas é ensinar como os discípulos devem praticar essas doutrinas. Quais coisas devem ser ensinadas? Aí também entra outra coisa muito relevante. Todas as coisas que Jesus ordenou. Não são as coisas que a igreja ordenou, não são as tradições que a igreja tem, mas são aquilo que a Bíblia contém de ensinamento da parte de Cristo. A interpretação bíblica de Jesus do Antigo Testamento tem a ver com o Sermão do Monte, tem a ver com operar, se mover em dons espirituais, tem a ver com renúncia, tem a ver com entrega, tem a ver com carregar a cruz, tem a ver com amar o pobre, tem a ver com amar a viúva, e são essas coisas que se ensinam no discipulado. E como se ensina a obedecer? Você ensina a obedecer não numa aula teórica, você ensina a obedecer numa vida, num relacionamento em que você leva o teu discípulo a ver você fazendo, para que depois ele faça igual. Portanto, o discipulador precisa se colocar numa posição de referência. Como o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11:1 diz, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo não está sendo arrogante. O que ele está dizendo ali é o quê? Olha, eu sou uma pessoa extremamente comprometida com Cristo, eu vou errar, mas mesmo quando eu errar, vocês vão aprender a consertar os erros, porque eu vou consertar aquilo que eu errei. Agora me imitem. Sabe? Imitem a maneira como eu vivo, imitem a maneira como eu administro o meu dinheiro, imitem a maneira como eu prego o Evangelho, imitem a maneira como eu vivo o Evangelho, como eu incorporo o Evangelho, imitem a maneira como eu amo a Deus, como eu amo o meu próximo. Me imitem, é isso que Paulo está falando, e é em obediência a Jesus que Paulo falou isso. Ensinar a obedecer é exatamente isso. É ensinar o teu discípulo a praticar os ensinos teóricos de maneira muito prática e vívida. Então, fazer discipulado basicamente se passa por isso. Gente, quero agradecer ao pastor Lipão. Eu tô Tamo aqui junto. quase chorando. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Tamo junto, meu irmão. Boa volta pra Joinville aí. Amém. Gente, o pastor Lipão tá aí, redes sociais vai estar aí, o canal da Andadura, se inscreve lá. É Deus nóis. demais. Tamo junto, Deus abençoe. Falou, galera. Fique com Deus e bora obedecer Jesus. Aê!